Olá, bom dia. O Carnaval está chegando e a primeira vara de infância e juventude de São Luís já publicou as regras que vão proibir ou fazer com que as crianças participem dessa festa sem criar nenhum problema para os pais nem para elas. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje, porque quem veio falar comigo sobre esse assunto foi a Carla Paixão, que é coordenadora da Divisão de Proteção Integral da primeira vara de infância e juventude de São Luís. Bom dia, Carla. Bom dia, Elda. Seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui. Crianças e adolescentes. Quando a gente pensa assim, a gente pensa em meninos e meninas até 17 anos. Até 17 anos mesmo tem uma regulamentação para a participação dessas crianças ou adolescentes que já se acham adultas nessa festa toda? Temos sim. Na verdade, segundo o ECA, criança é de 0 a 11 anos de idade e adolescente de 12 anos a 17 anos. Então, essa portaria da primeira vara, que é a 2 de 2018, ela vem regulamentar essa participação de crianças e adolescentes no Carnaval. E a nossa intenção é preservar essas crianças e adolescentes, claro, oportunizar a participação delas em eventos culturais, porque o Carnaval é um evento cultural, mas tomando cuidado para que elas não sejam expostas a situações que não estejam adequadas com a idade delas, né? Entendi. Situações de risco, situações em que atentem à moralidade, esse tipo de situação. A participação dos pais, Carla, como é que fica nesse processo todo? Por exemplo, eu tenho uma filha de 17 anos, vamos botar lá na idade limite, de 17 anos, mas que ela já vai para todo lado, ela já sai com as amigas, ela já faz isso, ela já faz aquilo. Como é que fica essa participação dos pais junto com a participação da vara? Com relação ao adolescente, especificamente, né, que é a pessoa que tem 17 anos, então que já tem uma autonomia, já está acostumado a frequentar bailes, festas, enfim. Os pais, eles podem deixar que esses adolescentes participem, desde que eles deem uma autorização por escrito para que eles participem. Se eles forem acompanhados de um maior de idade, que eles coloquem nessa autorização o nome da pessoa que está responsável pelo adolescente naquele evento específico. Na portaria do Carnaval é assim que funciona. Com relação às crianças, os pais têm que, se forem crianças de 0 até 5 anos, elas só podem participar até meia-noite e os pais têm que estar presentes. Eles têm que estar junto com ela até meia-noite, né? Se forem crianças maiorzinhas, de 6 a 11 anos, a gente vai expedir um alvará na primeira vara. E essa criança vai poder participar de desfile, de escola de samba, de bloco, mas o nome dela tem que estar nesse alvará para que ela possa se apresentar. Imagina, são situações em que os pais não podem estar juntos. Imagina um desfile, por exemplo. Isso, que os pais exatamente. não podem estar juntos, mas eles vão têm estar que autorizar. amparados por um alvará. Isso, e isso precisa ser pedido, por exemplo. Meu filho, minha filha vai participar de um desfile de escola de samba, por exemplo. Tem, vamos botar até 11 anos, né? Que não é criança, né? Não é criança. Tem até 11 anos. Eu tenho que buscar esse alvará ou a própria escola, como é que funciona? A escola vai buscar autorização para essas crianças participarem? Quem faz o requerimento do alvará é a agremiação. A responsabilidade é da agremiação. Assim como a primeira vara vai fornecer todos os documentos, os modelos de tudo que vai ter que ser preenchido para dar entrada nesse pedido de alvará. Mas quem tem que fazer isso é a agremiação, é a escola de samba, é o bloco, né? E aí, nesse caso, a escola de samba que vai entrar em contato com esse pai e esse pai vai assinar e dar a cópia dos documentos que são necessários para que essa criança ou adolescente participe. Quer dizer, tem toda uma sistemática, vamos dizer assim, uma rede de proteção Exatamente. em torno dessas crianças e adolescentes que vão participar. Todos os anos acontece isso. E todos os anos, vocês têm algum tipo de problema? Vocês têm crianças que estão participando sem autorização de pai? Tem pai que está autorizando o que não deve autorizar? Como é que é essa época para vocês? A gente tenta fazer um trabalho de conscientização pré-carnaval para que a gente tenha o mínimo de problema durante as fiscalizações do carnaval. Porque o que acontece? A gente baixa a portaria, a primeira vara no caso, baixa a portaria e a gente fiscaliza essa portaria, de fato. Então a gente monta equipes e a gente vai nos locais em que acontecem essas apresentações. Então, acontece muito a autuação, porque tem escola de samba, tem bloco, tem alguns eventos que não se preocupam em regulamentar a sua situação. Então, nesse caso, a gente é obrigado a notificar, a gente é obrigado a autuar, e aí eles são responsabilizados na medida do que eles fizerem. E acontece muito? Muito, muito. Nós temos bastante processos de todas as espécies, né, com relação a bloco, escola de samba, lá na primeira vara da infância em tramitação, dos anos anteriores.
Então a gente faz realmente a fiscalização. A gente dá os prazos, né? Esse ano, por exemplo, o prazo para pedido de alvará foi do dia 22 e termina dia 2, né? E o prazo para entrega é da semana do dia 5 até o dia 9. Então, tão importante quanto pedir o alvará é você ir pegar o seu alvará, porque não adianta nada pedir e deixar lá, você tem que estar com lá, ele na hora em que exatamente. for abordado pela fiscalização, é isso? Exatamente, você tem que apresentar toda a documentação para que você não seja autuado, para que você não tenha nenhum problema. É muito grande a participação de crianças e adolescentes nessas brincadeiras? Costuma ser grande. Alguns blocos a gente percebe que eles até evitam, né, por conta do alvará, porque tem que tomar alguns cuidados, né? Esses cuidados legais todos que tem que fazer, né? A regra é que a esmagadora maioria tem participação, sim, maciça, de crianças e adolescentes. Num pré-carnaval, Carla, quando a coisa, por exemplo, aqui a gente está tendo um pré-carnaval bem intenso, né? O centro da cidade está mais cheio do que nunca, a participação está muito grande. É complicado fiscalizar a participação de crianças e adolescentes nesses blocos pré-carnavalescos assim? É bem complicado, porque aí, demandaria... Por isso você vai me dar essa resposta no próximo bloco. Eu vou fazer um rápido intervalinho e a gente volta já para continuar. É só um minuto. Voltamos para mais um bloco de conversa aqui sobre a participação de crianças e adolescentes nas festas carnavalescas. E eu estava querendo saber se vocês, como é que fica essa fiscalização, vamos dizer, nesse período pré-carnavalesco, que tem bloco para todo lado, por exemplo, for no centro da cidade, não dá nem para se mexer. Como é que é feita essa fiscalização? Esse tipo de fiscalização demanda uma organização maior. A gente tem que pedir apoio policial, a gente tem que ter uma equipe maior e ela acontece por amostragem, porque infelizmente a gente não tem como fazer a triagem e fazer uma avaliação de todas as crianças e todos os adolescentes que estão ali naquela situação, né? Então, mas ainda assim a gente tenta fazer até como uma forma de mostrar que o trabalho da primeira vara está sendo executado. Quer dizer, vocês escolhem um pedaço vamos dizer assim, um pedaço da brincadeira e fazem uma amostragem de o que tem naquele pedaço aí, mais ou menos isso? Na verdade, a gente tenta olhar dentre os participantes daquele evento quem é que tem uma cara de muito novinho. Então a gente vai lá e aborda e vê se é criança, vê se está numa situação regular. Normalmente funciona desse jeito, né? Ah, entendi. Mas assim, se vocês encontram uma criança, um adolescente que não deveria estar numa brincadeira dessa, certo. Aí quem é responsabilizado nesse caso? O dono da brincadeira, o responsável pela brincadeira, ou os pais que deixaram a criança aí? Na verdade, os dois, né? O dono do evento, ele vai ser notificado e muito provavelmente vai ser lavrado um auto de infração que vai tramitar junto à primeira vara, ele vai ter prazo para se defender, mas aí ao final ele pode ser condenado a pagar a multa de 3 a 20 salários mínimos, né? É alta multa, né? E os pais, eles também têm a responsabilidade de cuidado, né, com a criança e com o adolescente, então tem previsão no ECA também que eles também podem ser responsabilizados. Então o que a gente costuma fazer é notificar essas pessoas para que elas compareçam lá na divisão de proteção integral e a gente lava um termo de comparecimento e advertência. O pai e os responsáveis familiares e o responsável pela brincadeira são penalizados. Mas mais ou menos assim, cara, eu fico pensando assim, se eu tenho uma filha de 15 anos, eu deixo que ela vá sozinha ou acompanhada de outras meninas da mesma idade, de um grupo da mesma idade, não sou eu que sou responsável por aquilo, mesmo que ela entre numa brincadeira, tá bom, o dono da brincadeira deixou que ela entrasse, mas a responsabilidade maior no caso é da família? A responsabilidade nesse caso é solidária, é o que a gente diz que cada um na sua parcela teve a falha, né? Porque, por exemplo, todo evento, o organizador ele tem a responsabilidade de saber quem é que está ingressando ali, então ele vai ter que pedir a documentação se por um acaso a classificação for 16 anos, né? Ele tem que pedir o documento para saber se todo mundo que está entrando ali tem a partir de 16 anos, que é a classificação indicativa daquele evento. Então, a responsabilidade, por mais que pareça ser maior do pai que deixou,
mas é igualmente do produtor do evento, do dono do evento, que não impediu que essa criança adentrasse. Cada um tem sua parcela de responsabilidade. Exatamente, mesmo, cada um vai vai responder de acordo com a sua responsabilidade. Aí eu fico pensando assim, a dificuldade que é fazer esse trabalho, tanto para o produtor de um evento, quanto para a fiscalização de vocês. Porque é muita gente, tem que ser amostragem mesmo. Mesmo nessas amostragens, o número de pessoas infringindo a lei tem sido significativo nesse período agora? Tem. Assim, Carnaval e São João são épocas bem delicadas, né? É por isso que a gente baixa a portaria, é por isso que a gente faz esse trabalho pré-Carnaval, para a gente conscientizar o pessoal das regras da portaria, para a gente tentar diminuir a quantidade de situações delicadas que a gente vai enfrentar durante o período carnavalesco. Porque as pessoas não recebem de forma muito natural uma autuação, uma notificação. Imagino que não, né? Então a gente tem que tomar um cuidado, né, para que aquela situação delicada não fique ainda, né, mais delicada. Exatamente. Quer não dizer, tome preservar a proporções criança maiores. também, né, que não pode passar por um constrangimento tão grande, eu imagino, né? Tem que ser uma situação bem delicada. Exato. Esse trabalho se intensifica no Carnaval, no período, a partir de sexta-feira, por exemplo? Sim, a gente monta equipes de fiscalização e nos principais locais onde tem as apresentações de Carnaval, a nossa equipe vai estar presente para fazer a fiscalização efetivamente. Se tiver criança, se tiver adolescente que não tiver de acordo com a portaria, se a apresentação ainda não tiver começado, elas são retiradas, né? Sim. E aí a apresentação, dependendo da situação, nem acontece, né? Dependendo da gravidade do que for constatado pela equipe de fiscalização. Tem a possibilidade de não acontecer. Isso. Se já estiver acontecendo, essas crianças e adolescentes são retiradas da apresentação durante a apresentação. Então nesse caso eles vão tomar cuidado. Se tiver alguma possibilidade de impedimento da apresentação, com certeza vão tomar cuidado, sim. Eu sei que essa vara é de São Luís, o trabalho de vocês é realizado por aqui. Mas no interior do estado, você tem ideia de como esse trabalho é realizado? A gente tem, sim. Na verdade, é muito parecido, né, o trabalho. Onde é mais organizado, onde tem o comissário de justiça, que é o profissional responsável, que é o servidor responsável por fazer essas fiscalizações, sempre é baixada uma portaria pelo juiz, pela vara da infância, e esse comissário de justiça é o responsável por fazer a fiscalização dessa portaria. Faz o mesmo trabalho. O mesmo trabalho daqui, mas com as devidas proporções, né? Entendi. O pessoal já está indo buscar muito esse alvará? Já. A gente tem tido muito pedido agora de alvará, e na semana que vem a gente Está na fase do pedido, por Exato, enquanto, né? termina dia 2. Tem muita gente já pedindo, quer dizer, muita gente se precavendo, pelo menos. Sim. Eles já estão acostumados, na verdade, porque sempre no comecinho do ano a gente encaminha um ofício para a Secretaria de Cultura, né? E para os locais onde eles costumam ir com bastante frequência antes do Carnaval, antes desse período carnavalesco. Então eles são informados já sabem da necessidade. Mais ou menos, quem trabalha com isso já sabe mais ou menos o que tem que fazer a cada ano, principalmente esses tradicionais, eles já têm uma experiência de pedir todo ano o alvará. Só uma curiosidade, essa penalidade eles pagam mesmo? Ou eles ficam lá reincidentes, assim, vão fazendo mais um? É porque assim, se eles ficarem reincidentes, a penalidade vai só aumentando, né? Então isso daí é de acordo com o caso a caso e acaba que é a juíza que determina o que fazer Mas depois, o pagamento, né? Sim. Olha, então eu só espero que vocês tenham pouco trabalho, porque se cada um fizer a sua parte, a família, o coordenador do evento, todo mundo fizer a sua parte, vai sobrar menos trabalho para vocês, né? Com toda certeza. Então que vocês tenham trabalho, mas tenham pouco trabalho durante esse período todo. Tá certo, obrigada. E muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Um bom dia para você. Eu que agradeço. Bom dia. E para você, bom dia também. Você sabe, essa entrevista fica à sua disposição, você pode acessar, não viu agora, veja a hora que você quiser, vai estar lá no nosso site guardadinho para você, no l.ma.leg.br/TV, nas nossas redes sociais, na nossa página do rádio, tudo lá para você. E todos os dias eu estou aqui esperando você às 8h30 da manhã. Tchau.